O que você gosta de chamar de paz só nos trouxe sofrimento e violência. Você é o salvador desse mundo. Eu nunca vou esquecer a dor que Yahiko sofreu. Eu sei que você consegue. A minha dor ainda é muito maior do que a sua! Olá, eu sou o Tio Mob e hoje quero conversar com você sobre algo que talvez nunca tenha imaginado. Em apenas alguns minutos, eu quero te mostrar que a angústia, aquilo que parece o peso que te derruba, pode se tornar a chave que te levanta. Minha dor é maior do que a sua. Essa frase de Pain em Naruto não é apenas uma provocação, ela é um soco na alma de qualquer pessoa que já se sentiu esmagada por dentro. Porque no fundo, todos nós carregamos dores que ninguém vê. Existe aquele vazio que não sabemos explicar, aquela ansiedade que não conseguimos controlar, aquele aperto no peito que insiste em voltar quando estamos sozinhos. É isso que chamamos de angústia. O mais estranho é que a angústia parece contraditória. Ao mesmo tempo em que nos enfraquece, ela nos acorda. Ela pode fazer alguém desistir, mas também pode ser o combustível que desperta a coragem de continuar. E é exatamente nesse contraste que nasce o paradoxo. A angústia pode ser sua algema ou pode ser sua asa, pode ser a prisão ou pode ser a liberdade. Se você parar para pensar nisso, algumas das maiores viradas de vida começam justamente em momentos de angústia. Quantas pessoas só buscaram ajuda quando chegaram no seu limite? Quantos mudaram de rumo quando não aguentavam mais a vida que levavam? Quantos descobriram quem realmente eram depois de enfrentarem a dor mais profunda? E esse é o ponto que muita gente não percebe. Angústia não é apenas inimiga, ela também é professora. É ela que mostra o que precisa mudar, é ela que arranca as máscaras, é ela que empurra para fora da zona de conforto, é ela que revela a força que estava escondida. Pain entendeu uma parte dessa verdade, mas de forma totalmente distorcida. Ele acreditava que o mundo só aprenderia pelo sofrimento. Mas será que é só isso? Será que a angústia serve apenas para ferir? Ou será que dentro dela existe algo mais? Diante disso, Nagato não nasceu como Pain. Ele não nasceu para ser um vilão, nem alguém que carregava ódio desde o começo. Era apenas uma criança comum, vivendo em um mundo quebrado pela guerra causada pela disputa por poder. Ainda pequeno, viu os pais serem mortos cruelmente diante dos seus olhos por ninjas que nem sabiam o nome dele. Aquele foi o primeiro golpe da angústia, a perda do que é insubstituível. Imagine por um instante como isso se parece com a vida real. Não é preciso estar em uma guerra para conhecer essa sensação. Talvez você já tenha perdido alguém querido de repente. Talvez tenha visto sua família se desfazer em brigas. Ou talvez tenha sentido o vazio de ser deixado de lado por quem mais amava. Esse é o tipo de dor que não passa só com o tempo. Ela se instala e a cada lembrança volta a apertar o coração. Nagato cresceu com essa marca. Ele sabia o que era fome, sabia o que era abandono. E mesmo quando encontrou em Yahiko e Konan uma nova família, a vida não poupou seus sentimentos. A guerra levou também aqueles que ele considerava irmãos. Essa segunda ferida foi ainda mais profunda, porque mostrou que não importa o quanto você tente segurar, sempre pode perder de novo. E aqui está uma verdade dura. Quando a vida nos atinge várias vezes no mesmo ponto, começamos a criar uma casca. Em vez de chorar, endurecemos. Em vez de confiar, desconfiamos. Em vez de amar, passamos a temer. É como se o coração dissesse: eu não aguento mais sofrer. Quantas vezes você já se pegou se afastando de pessoas só para não correr o risco de se machucar de novo? Foi assim que Nagato se tornou Pain, não porque escolheu o mal, mas porque deixou a dor ditar seu caminho. Ele acreditava que, já que o sofrimento havia moldado sua vida, era o único caminho para transformar o mundo. E esse pensamento não é tão distante de nós. Muitas vezes, quando somos feridos, começamos a acreditar que o sofrimento é inevitável, que a vida é apenas cair e levantar, sem esperança de algo melhor. Talvez você já tenha vivido esse ciclo. Uma decepção que te fez desconfiar de todos, um fracasso que fez você se sentir incapaz, uma perda que deixou sua fé abalada. E, sem perceber, você começou a viver como Pain, não destruindo vilas, mas destruindo a si mesmo aos poucos, deixando a angústia definir quem você é, e no final, você se encontra onde estão todos os outros que se deixaram levar pela angústia, em um abismo.
O perigo é exatamente esse, quando deixamos que a angústia vire identidade. A dor, que deveria ser temporária, se transforma em lente permanente. A nossa cosmovisão agora é moldada através dela. Foi o que aconteceu com Nagato. Ele não viu saída, não viu luz, não viu sentido, só dor. Mas o que quase ninguém percebe é que, nesse mesmo ponto em que a angústia parece invencível, está escondida a chance de transformação. Porque a dor que nos quebra também pode nos mostrar que precisamos de algo maior para nos reconstruir. A angústia não é apenas um tema de animes ou da Bíblia. Ela foi alvo de reflexão de alguns dos maiores filósofos da história, e cada um deles deixou uma chave que nos ajuda a entender por que a dor não é apenas sofrimento, mas também pode ser caminho de transformação. Kierkegaard, considerado o pai do existencialismo, dizia que a angústia é a vertigem da liberdade. Parece estranho, mas pense comigo. A angústia aparece justamente quando temos que escolher. Quando você está preso, sem opções, não sente angústia, sente apenas resignação. Mas quando percebe que pode mudar sua vida, surge aquele frio na barriga, o medo de errar, a sensação de estar à beira de um abismo. É a mesma sensação de decidir se continua em um relacionamento ou se termina, se aceita um trabalho estável ou arrisca um sonho, se fala a verdade ou permanece em silêncio. A angústia, nesse sentido, é a prova de que somos livres. Ela mostra que nossas escolhas importam. Já Nietzsche foi por outro caminho. Ele disse: quem tem um porquê enfrenta quase qualquer como. O que isso significa? Que o sofrimento só se torna insuportável quando não sabemos o motivo de suportá-lo. Imagine alguém que acorda cedo todo dia para treinar. O corpo dói, o sono aperta, mas ele continua porque sabe o porquê. Um objetivo, uma meta, um sonho. Agora pense em alguém que acorda cansado todos os dias apenas para repetir uma rotina sem sentido, sem propósito. O peso é o mesmo, mas a sensação é completamente diferente. Nietzsche nos lembra que não é a dor que destrói, mas a ausência de propósito. Schopenhauer, por sua vez, tinha uma visão muito mais sombria. Para ele, a vida é essencialmente dor, e a felicidade nada mais é do que uma pausa breve entre sofrimentos. E por mais pessimista que pareça, quem nunca sentiu isso na pele? Mal resolvemos um problema e logo aparece outro. Mal conquistamos algo e já sentimos a pressão do que vem a seguir. Quantas vezes você já pensou: eu não consigo nem respirar, já tem outra luta na minha frente? Essa visão pode parecer deprimente, mas ela traz um ponto importante. Aceitar que a dor faz parte da vida nos livra da ilusão de que um dia teremos uma existência perfeita e sem desafios nesta vida. Quando aceitamos isso, começamos a enxergar a dor não como inimiga, mas como parte inevitável da jornada. E por último, Sartre. Para ele, a angústia nasce da consciência de que estamos condenados à liberdade. Condenados porque não podemos escapar dela. Não escolher já é uma escolha. Você pode até tentar fugir da responsabilidade, mas isso também é uma decisão. É aquela angústia que aparece quando você percebe que ninguém pode viver por você, ninguém pode escolher em seu lugar. É pesado, mas também é libertador. Se juntarmos todos esses olhares, vemos que a filosofia nos mostra a angústia de diferentes ângulos, como sinal da liberdade, como chamada ao propósito, como realidade inevitável e como peso da responsabilidade. E se pensamos bem, cada um desses olhares se conecta diretamente com nossa vida. A angústia que você sente pode estar revelando que você precisa escolher, que precisa de propósito, que precisa aceitar a realidade ou assumir a responsabilidade pelas próprias decisões. Se a filosofia tentou entender a angústia pela razão, a Bíblia nos mostra a angústia de uma forma ainda mais profunda, vivida na pele. E o mais impressionante é que ela não esconde o sofrimento dos seus maiores personagens. Pelo contrário, a palavra revela homens e mulheres que enfrentaram dores profundas e, através delas, descobriram algo maior. Jó talvez seja o exemplo mais famoso. Ele perdeu tudo: riquezas, filhos, saúde, sentou-se em cinzas, cheio de feridas, questionando o próprio sentido de estar vivo. Mas mesmo em meio a tudo isso declarou: ainda que ele me mate,
nele esperarei. Essa frase é um paradoxo em si mesma. Jó estava esmagado pela dor, mas sua esperança não estava no alívio imediato, e sim em Deus. Isso nos ensina que a angústia não precisa apagar a fé, ela pode ser a prova que a fortalece. Davi também conheceu de perto a angústia, perseguido por Saul, traído por amigos, muitas vezes fugindo pela própria vida. Ele escreveu nos Salmos: "No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma." Davi transformava seus gritos de dor em poesia, suas lágrimas em oração. E talvez você já tenha feito algo parecido. Desabafou em uma música, em um texto ou até em um silêncio profundo. A angústia pode esmagar, mas também pode ser canal para expressão, para criatividade, para intimidade com Deus. O apóstolo Paulo é outro exemplo. Ele enfrentou prisões, fome, perseguições, chicotadas. E mesmo assim escreveu: "Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente." Chamar suas dores de leves parece até absurdo, mas Paulo tinha uma perspectiva diferente. Ele não olhava só para o presente, mas para o que a dor estava produzindo nele. É como se dissesse: a angústia é real, mas ela não é o fim, ela é processo. Jeremias, conhecido como o profeta chorão, também abriu o coração em meio à dor. Ele escreveu: "Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis." A sinceridade de Jeremias mostra que não precisamos esconder a angústia. Podemos levá-la a Deus, e é nesse lugar que encontramos esperança renovada. E não para por aí. Moisés, diante da missão de libertar o povo, sentiu o peso da incapacidade e disse: "Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, sou pesado de boca e pesado de língua." Sua angústia era insegurança. Elias, depois de enfrentar os profetas de Baal, entrou em depressão e pediu para morrer. Até os profetas mais fortes conheceram o gosto amargo da angústia. E no Novo Testamento encontramos o momento mais profundo: Jesus diante do túmulo de Lázaro. João 11:35 resume em 2 palavras o coração da angústia: Jesus chorou. O Filho de Deus, diante da morte e do sofrimento humano, não escondeu suas lágrimas. Ele mostrou que até a angústia pode ser vivida sem negar quem somos, porque ela não diminui nossa força, mas revela nossa humanidade. Perceba como todos esses exemplos convergem. Jó mostrou fé em meio ao sofrimento. Davi mostrou expressão criativa na angústia. Paulo mostrou propósito. Jeremias mostrou sinceridade. Moisés revelou sua insegurança. Elias mostrou sua exaustão. Jesus mostrou sua compaixão. A Bíblia não trata a angústia como inimiga a ser negada, mas como realidade a ser transformada. E é aí que está a diferença. Enquanto Pen acreditava que a dor só poderia gerar destruição, a Bíblia mostra que a dor pode ser usada para produzir fé, esperança, propósito e compaixão. O que torna a angústia tão poderosa é justamente sua natureza paradoxal. É uma força que pode tanto levantar quanto esmagar, tanto construir quanto destruir. E a diferença nunca está na dor em si, mas no que fazemos com ela. Pen é o exemplo de alguém que deixou a angústia virar prisão. Ele foi ferido tantas vezes que acreditou que o único caminho para mudar o mundo era espalhar a mesma dor que o moldou. Sua angústia se tornou identidade. A angústia de Pen o transformou naquilo que ele jurou combater. Até aqui vimos a dor de Pen, os olhares da filosofia e da Bíblia, mas nada disso faria sentido se não pudesse ser vivido na prática. A verdade é que todos nós conhecemos a angústia. Ela aparece em um término que nos quebra por dentro, em uma dívida que rouba o sono, em um fracasso que sussurra que não somos bons o bastante. Nessas horas, a angústia diz: desiste, não vale a pena. Mas é exatamente aí que está o paradoxo. A angústia pode ser sua prisão, mas também pode ser sinal de que algo precisa mudar. O término pode se tornar a chance de aprender a se valorizar. A dívida pode virar disciplina financeira. O fracasso pode ser a base de uma nova tentativa, mais sábia e mais forte. Como transformar a angústia em aliada? Primeiro, reconheça. Fingir que ela não existe só aumenta o peso. Davi não escondeu suas lágrimas. Jeremias não escondeu seu lamento. Jesus não escondeu suas lágrimas diante do túmulo de Lázaro. Admitir é o primeiro passo.
Segundo, ressignifique. Pergunte-se, o que essa angústia está tentando me mostrar? Talvez que você precise se afastar de algo tóxico. Talvez que é hora de mudar hábitos. Talvez que chegou o momento de confiar em algo maior do que você mesmo. E terceiro, haja. A inércia é o maior aliado da angústia. Pequenos passos, escrever, conversar com alguém, buscar força em oração, mudar uma rotina, quebram o ciclo de paralisia. Você não escolhe quando a dor vai chegar, mas escolhe o que faz com ela. E nessa escolha está a diferença entre viver como Pen, prisioneiro do sofrimento, ou viver como alguém que transforma a angústia em trampolim para crescer. A angústia é inevitável, mas o que você faz com ela muda tudo. Jó, Davi e Paulo mostraram que até a dor pode se tornar fé, esperança e força. E você, qual é a lição que a sua angústia está tentando ensinar? O que ela tem mostrado que talvez você ainda não queira admitir? Pense nisso e, se sentir no coração, compartilhe nos comentários. Sua resposta pode ser a palavra que alguém precisa para não desistir. Se esse vídeo falou com você, curta, compartilhe e se inscreva para mais reflexões onde filosofia, fé e anime se encontram.